o Espírito Santo me disse: existem ovelhas perdidas dentro de casa, que eu quero restaurá-las. Fale as ovelhas perdidas que estão dentro de casa. E foi algo tão forte, que enquanto estava ali orando por essas pessoas, o Espírito Santo de Deus me trouxe um profundo pesar no coração. Em alguns momentos até chorei. E era como se o Senhor me mostrasse essas ovelhinhas que estão doentes, que estão machucadas e que estão perdidas, apesar de as vermos sempre e parecerem estar tão bem, elas estão longe do Pai. E tudo começou essa semana. Um dia eu estava saindo cedo para vir para a igreja, e a minha esposa falou: olha, eu fui fazer devocional e Deus falou comigo. Eu falei: mas o que Deus te disse? Ela falou: eu estava lendo o livro de Josué e Deus me falou sobre a batalha de Ai. E quando eu li essa batalha, é uma batalha que o povo de Israel perde a guerra, porque havia pecado no meio do povo. E o Espírito Santo de Deus me falou que tem gente que Ele quer abençoar, gente na igreja, projetos, o próprio ministério, mas existe algo na vida de pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, não parece, mas estão, que o impede de nos abençoar. E eu saí, vim para a reunião aqui de liderança. A gente faz uma reunião de oração no começo da semana, e quando eu cheguei, primeira hora, a gente só ora. E eu estava ali quietinho, falando com Deus, peguei minha devocional, um livrinho que eu tenho, abri, falei: Deus, fala comigo. E quando abri no devocional, falava sobre a batalha de Jericó e a batalha de Ai. Eu falei: Deus, acho que o Senhor está querendo falar algo comigo. E na hora que eu li o devocional, Deus falou: eu estou falando com você. Essa é a realidade, é um retrato do teu ministério. E Deus me mostrou, a batalha de Jericó foi um grande desafio. Os muros de Jericó eram muros largos, dava para passar um carro em cima. Josué, ele não tinha exército, não tinha armas. Derrubar aquelas muralhas era algo quase que impossível. Mas eles clamaram a Deus, eles oraram, eles cercaram as muralhas, deram 7 voltas, bradaram em nome do Senhor, e Deus veio e as muralhas caíram. Mas depois da batalha de Jericó veio a batalha de Ai. Ai era uma cidadezinha pequena, não tinha um exército expressivo, era um povoado. Tanto é que Josué nem mandou o exército inteiro, mandou só uma parte. Mas eles voltam derrotados para casa. E aí Deus falou comigo: Michel, ano passado foi um ano de grandes desafios, de grandes projetos. Vocês fizeram tanta coisa. E por causa da minha intervenção, a vitória do Senhor veio. Mas agora estão vindo as batalhas do dia a dia. As batalhas que são como batalhas de Ai. Mas se vocês não limparem o pecado do meio de vocês, vocês vão perder nas pequenas batalhas. E eu vejo que isso está acontecendo aqui. Tem gente perdendo nas pequenas batalhas. E quando eu falei isso, começou um quebrantamento na reunião. Um pastor começou a chorar, a confessar pecado, outro também. E a gente terminou a reunião chorando. Tinha a reunião dos pastores mais velhos, eu vou falar assim, né? Mais experientes. Eu estava nessa reunião também, compartilhei. Daqui a pouco a dona Inês fala: Michel, isso é de Deus. Eu estava dirigindo essa semana e Deus falou para mim que a gente está experimentando apenas uma gota. Ele quer fazer a gente nadar abraçadas, e a gente está experimentando apenas uma gota do que Ele tem para nós. E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, eu quero mergulhar nas fontes do Espírito e viver tudo que Deus tem para a minha vida. E se Deus tiver que limpar os meus pecados e os teus pecados, hoje Ele vai começar a fazer uma faxina nesse lugar. Porque tudo que Deus tem para nós, eu quero experimentar em nome de Jesus. Quem quer experimentar? Levante a mão. Aleluia. E aí, durante essa semana toda, depois disso tudo acontecer,
Deus começou a trazer para mim as ovelhas perdidas dentro de casa. Foi a semana inteira. Jovens que estão aqui ministrando, mas ainda cheiram cocaína. Jovens que servem a ceia, que lideram, que discipulam, que trabalham tanto. Meninas que estão dentro de casa, os pais não imaginam, mas se cortam e desejam a morte. Pais de família que estão com a casa destruída, a mulher traiu o marido traiu a mulher. Casais que assistem filmes pornográficos juntos para apimentar a relação. Jovens que se embebedam, vão nas festas, orgulho, mentira. E foi a semana inteira Deus mostrando. Existem ovelhas perdidas que estão aqui dentro de casa. Mas o Senhor falou para mim que Ele vai buscá-las hoje nesse lugar. Vai as trazer para perto. E vai curar essas ovelhinhas que estão doentes. E querido, eu não sei o que se passa na sua vida. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Que Jesus, o bom pastor, está passando por entre esses bancos e entre essas fileiras. E Ele veio trazer para perto a ovelha que está machucada, ferida, que está dentro da igreja, mas há tempo está longe do Senhor. Hoje é uma noite de cura e de restauração. Deus veio me buscar. Ele veio te buscar. Quantos querem ser encontrados por Jesus? Ontem eu fiquei preparando a mensagem. E eu estava falando para o Lucas que foi diferente. Eu normalmente analiso o texto e vou estudando e vou entendendo, mas ontem não. Eu saí daqui 3:30 da manhã. Eu me tranquei na sala, com o louvor ligado, e era como se eu pudesse ver essas ovelhinhas. Elas estão sofrendo. E eu orava e eu falava, Senhor, por que elas se perderam? Como elas foram para longe do Senhor, estando dentro de casa? O que aconteceu com elas? E o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar por que elas se perderam. E a primeira coisa que Deus me disse foi, porque elas estão com fome. Elas se perderam porque estão com fome. E eu estava lendo o texto. E aí o versículo 2 diz, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E o que Deus me disse é que essas ovelhas se perderam porque elas se privaram da comunhão com Cristo. Se privaram de sentar à mesa com Cristo. E por causa disso, elas acabaram saciando os seus apetites em outras mesas. E por isso agora estão sofrendo, estão doentes, estão perdidas, estão longe do Pai. E nesse versículo que acabamos de ler, a palavra de Deus nos mostra dois grupos de pessoas insatisfeitas. A primeira são os publicanos e os pecadores. Esses estavam insatisfeitos com a vida e com as escolhas que fizeram, mas foram saciar os seus apetites com os ensinos de Jesus, suas palavras, e sentando-se à mesa com Ele. Mas existe um outro grupo, os fariseus e mestres da lei. E esses estavam insatisfeitos simplesmente porque não se deixaram, não se permitiram serem supridos diante da mesa de Jesus. E eu creio que essa é a realidade que nos cerca. E à medida que Deus me mostrava isso, eu via ovelhas. Elas estavam muito magras. Elas estavam doentes. Dava para ver os ossos das ovelhinhas, porque elas estavam machucadas. Elas estavam passando fome. E Deus foi me mostrando. Deus foi me mostrando jovens aqui que queriam o afeto do Pai,
queria um abraço, um carinho, um beijo. E por não encontrar esse afeto dentro de casa, em vez de procurarem a mesa de Jesus, nas madrugadas têm procurado em relacionamentos homossexuais, se suprirem das suas carências. Deus começou a me mostrar casais onde o marido e a esposa não se sentem amados, acarinhados. Existe uma carência de afeto e procuram na mesa de relacionamentos extraconjugais se saciarem. Deus foi me mostrando jovens que têm lutas na mente, que têm carências na alma e que estão suprindo esses apetites em festas, usando drogas. Eles estão doentes, estão passando fome. E se você ler a história do filho pródigo, ler esse capítulo todo é muito interessante, porque em determinado momento aquele moço, ele se via insatisfeito dentro de casa. Ele pede a sua herança e vai embora. E quando ele sai de casa, ele gasta todos os recursos em festas, bebedices, bagunças, com prostituição. E quando acaba tudo, a Bíblia diz, Jesus contando a história diz que houve fome na terra. E sabe, queridos, eu creio que essa palavra fome na terra tem a ver com a condição lá fora. Tem muita gente que está dentro de casa e está procurando saciar apetites com gente que está morrendo de fome. E aquele jovem começa a ficar desesperado, então um amigo diz, eu vou te ajudar. Sabe como ele ajuda? Ele lhe dá comida, a comida dos porcos. E agora ele está numa situação complicada. Ele está com tanta fome. E para um judeu comer comida de porco, tocar num porco já é um absurdo, quanto mais comer lavagem. Para qualquer um isso é nojento. E sabe, tem ovelhas aqui que estão com tanta fome, que estão comendo comida dos porcos. Quando você volta para a casa da bebedeira, como é que você se sente? Sujo. Quando a mulher deita do lado do marido depois de o ter traído, e ela tem o Espírito de Deus no coração dela, como ela se sente? Quando o jovem que ministra enche a cara e chega bêbado, ou cheira, ou fuma. E sabe, a primeira vez que isso acontece, ou aconteceu com você, você pôs a cabeça no travesseiro, e vem um pesar, um nojo, uma repulsa. Mas você estava com tanta fome que você continuou comendo comida de porco. E você está longe de Deus. Mas sabe, esse texto é maravilhoso. Porque em determinado momento aquele moço, ele lembra. Há pão com fartura na casa de meu pai. E hoje eu vim dizer para você que há pão com fartura na mesa de Jesus. Há pão com fartura. Há pão com fartura para me saciar e para te saciar plenamente. Os nossos apetites da alma podem ser sim supridos na presença de Deus. Você não precisa viver desse jeito. Tem ovelhas magras aqui que Deus quer alimentá-las hoje em nome de Jesus. Quem já foi alimentado na casa do Pai? Levanta a mão. Eu lembro de uma situação na minha vida. Eu tinha terminado um relacionamento com a Sil, que eu casei, estou casado hoje, com os meus filhos, mas eu estava com 28 para 29 anos, pastor. E eu lembro que aquilo me gerou profundo pesar. Eu falei, poxa, eu errei. E agora? Sei lá quando eu vou casar de novo, acho que eu não vou casar mais.
e angustiado, triste. Eu lembro que um dia eu fui perdendo a alegria. E sabe, quando a gente passa por algumas frustrações na vida, a gente faz projeções. Quem já se frustrou, se queria algo, alguma coisa e não deu certo? Levanta a mão. A frustração, muitas vezes, ela abre uma brecha na nossa vida para o inimigo nos enganar. E eu comecei a semear e deixar na minha mente pensamentos que não me faziam bem crescerem. Eu tenho que sair do ministério, quando eu casar eu volto. Aí ninguém fica pegando no meu pé, qualquer menina que eu saio ficam falando, e eu vou esperar um tempo e chega. E triste, eu errei, eu decepcionei e tal. E aquilo foi crescendo, e um dia eu estava na sala de casa. E Deus falou para mim assim: filho, você viveu 28 anos, e você sempre esteve alegre, porque a minha presença te bastou. Eu nunca deixei faltar nada. Por que que agora você não confia em mim? E naquele momento eu falei assim: Senhor, eu entendi. E eu tomei uma decisão naquele dia. Falei: eu não sei se eu vou casar, não vou, quando, o que vai acontecer para frente. Mas a tua presença me basta. Ela me sacia. Ela me alimenta. E naquele dia eu recebi cura da parte de Deus. E hoje eu vim dizer para você que tem as suas demandas, os seus apetites, as suas carências, os seus desejos, as suas frustrações. Se você sentar-se à mesa com Jesus, Ele vai te alimentar e você vai se sentir pleno, farto. E eu lembro que naquele dia veio uma alegria tão grande no meu coração, que a tristeza nunca mais voltou. Porque Jesus, Ele é suficiente para me dar e trazer vida plena. Aleluia. Quantos querem vida plena em Jesus? Você está longe? Você está com fome? Na mesa de Jesus tem pão, fartura de pão para você. Segundo motivo que Jesus me mostrou, quando eu orava por essas ovelhas que estão perdidas dentro de casa, eu falei: Senhor, mas por que que elas se perderam? O que aconteceu com elas? E Jesus me falava: elas estão com fome, mas elas também estão cegas. Essas ovelhinhas, elas estão cegas. E eu comecei a ler o texto de novo, e ele dizia assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E eu achei interessante, as pessoas que a Bíblia descreve aqui. Os publicanos a maioria conhece. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles passavam de porta em porta, cobrando as pessoas. E eles eram tidos como traidores, porque havia o jugo do Império Romano que dominava Israel, e um verdadeiro israelita cobrar do seu compatriota imposto para servir Roma, isso era uma traição. O segundo grupo são os pecadores, a Bíblia fala deles. Mas quando chegou nesse grupo especial, eu fiquei me perguntando: Deus, quem são os pecadores? Essa palavra pecadores, ela é muito abrangente. Quem que estava perto de Jesus e o Senhor está chamando de pecadores? Eram pessoas de má índole, eram pessoas de má influência, de má reputação, criminosos. Quem eram esses? E aí eu fui estudar e encontrei algo interessante. Os pecadores eram a maneira como os fariseus chamavam aqueles que não seguiam estritamente os preceitos da lei. Eles chamavam ou de pecadores ou de gente da terra. E havia uma série de regras que envolvia a relação desses fariseus com essa gente da terra. Eles não podiam fazer negócios com eles, não podiam dar suas filhas em casamento para essas pessoas, eles não podiam viajar com essas pessoas, não podiam sentar-se à mesa para comer com elas. E sabe o que eu entendi? Os pecadores
são todos aqueles que entendem que são falhos, mas que se achegam diante de Jesus para se alimentar, para sobreviver, para continuar. Agora, os fariseus, quase caí aqui. Os fariseus, esses radicais, eles usavam roupas. Os filactérios eram uma faixa de couro que eles enrolavam no braço com o versículo da Bíblia, uma faixa de couro que enrolavam com o versículo da Bíblia na testa. Todo mundo sabia quem eles eram. Os mestres da lei, gente, para um cara ser rabino, era um tempo de tradução oral. Ele tinha que memorizar versículos da Torá. Alguns mestres da lei sabiam a Torá de cor. Eles haviam memorizado todos, gente que conhecia a palavra. Mas por trás da pompa, por trás das roupas bonitas, eram ovelhas perdidas e doentes. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Elas estavam perdidas porque não eram capazes de enxergar a sua condição. E eu creio que tem muita gente aqui que se perdeu, que se afastou, porque não é capaz de enxergar a sua condição. Quando lê a Bíblia não é um espelho que o confronta mais. A Bíblia é um manual para os outros. E muitas vezes nós vamos tocando a vida assim, achando que a ovelha perdida é o outro, é o irmão do lado. Mas por trás do conhecimento da Bíblia, por trás das experiências que tivemos, por trás das roupas bonitas e da aparência, o que existem são pecadores que precisam da graça de Deus. E o que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus é: ei, vocês também estão perdidos. Vocês são a ovelha perdida dentro de casa, mas eu vim buscá-los também. E sabe, queridos, há 15 anos atrás eu era a ovelha perdida que fui encontrado por Jesus numa reunião de oração. E eu lembro direitinho, quando a presença de Deus veio, eu não sei como foi com você, mas quando eu senti a presença de Deus, Ele me visitou ali. É tão especial a presença de Deus, porque Jesus, Ele é tão santo. Quando Ele se aproxima da gente, a gente se sente tão pequenininho. Eu não sei quem já teve essa sensação. Parece que passa um filme dos teus pecados, Ele vai se aproximando e vai falar: ai, Jesus, ô glória. Não chega tão perto, eu não posso, o Senhor é muito bom. E eu lembro dessa sensação, eu prostrado ali no chão, chorando, os meus pecados, e Jesus veio e Ele me abraçou naquele dia. E Ele transformou a minha vida. Mas sabe, eu fui encontrado naquela noite, mas depois no mês seguinte, no ano seguinte, e semana passada de novo, e ontem Jesus me encontrou aqui na sala, enquanto eu orava de madrugada. E a alegria de ser encontrado por Ele tomou meu coração de novo. Eu estava ali orando na sala e eu senti Jesus entrando, e a presença dEle veio, e foi tão maravilhoso, porque eu sou a ovelha perdida, eu sou a ovelha que precisa ouvir a voz do Mestre, ser encontrado e achado de novo. E o que te faz pensar que você não é essa ovelha? Jesus fala para ovelhas perdidas. Tanto o filho que sai de casa, como o que está em casa, os dois estão perdidos. A diferença é que um experimenta a alegria do encontro com Deus, de ser achado por Ele. O outro não. Quem você quer ser? A ovelha achada, encontrada? Ou aquela que tem roupas bonitas, que usa a Bíblia para apontar aos outros, mas que deixa de se olhar no espelho da palavra e ser confrontado por ela? Hoje o Espírito Santo de Deus veio falar com você. Com você. Ele está dizendo: filho, por que você está longe? Por que você se afastou?
Por que você parou de crer? Filho, vem para perto. Sabe o que Deus vai fazer hoje aqui? Ele vai colocar uma alegria no teu coração, porque você vai ser encontrado por Cristo nesse lugar hoje. A tua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Quantos querem nadar abraçado, experimentar o que Deus tem para nós? Levante as mãos. O que você veio arrumar na tua vida hoje? O que Deus está te mostrando para ajustar, para consertar, para arrumar? Hoje a presença de Deus vai trazer no nosso coração desejo por mudança. Você está cego? Tem tanta ovelhinha aqui cega. Já viu a glória de Deus, já experimentou o poder de Deus, mas agora foi cegado pelos problemas da vida. E aí vive reclamando, não tem vontade de orar, não busca a presença, perdeu a fé. Hoje Jesus vai tocar teus olhos e vai fazer você ver a glória e a grandeza dele de novo. Confia, descansa. Eu continuei orando e eu falava: Senhor, mas por que essas ovelhas estão perdidas dentro de casa? Por que, Deus? Elas estão longe. E o Senhor continuava a me dizer: Michel, elas estão com fome, elas estão cegas. Mas, Senhor, tem algo mais. E o Espírito Santo de Deus me disse: elas estão com medo. Elas estão com medo. E eu falei: Senhor, mas por quê? Porque voltar para casa, admitir que a ovelha perdida às vezes gera receio no nosso coração. E essa palavra aqui, esses 2 primeiros versículos, eles estão falando, essa mensagem, as 3 histórias, elas são direcionadas para esse grupo dos fariseus. E eu acho interessante porque você não acredita que esses homens, estudiosos da Bíblia, radicais, será que eles não foram tocados pelas palavras de Jesus? Será que eles não foram impactados com os milagres que Jesus fazia? Tenho certeza que sim. Muitos desejavam sentar-se à mesa com Ele. Muitos queriam estar com Jesus. Mas eles tinham medo. Medo de admitir. Medo de tirar a roupa. Medo de falar que eram falhos. E eles se escondiam. A Bíblia nos conta uma história de um desses homens, Nicodemos. E eu acho tão bonita a história, porque Nicodemos, ele não era apenas um mestre da lei, ele fazia parte do Sinédrio. Eram os homens de mais notável saber. O Sinédrio significa assembleia sentada. Eram os juízes da casa de Israel, 70. Eles conheciam a lei tão profundamente que julgavam as causas do povo mediante o seu saber. Jesus os chama de mestre. Mas quando ele vai procurar Jesus, ele vai em que horas? A Bíblia diz que ele vai o procurar na calada da noite. Eu acho interessante porque todas as vezes que a Bíblia fala de Nicodemos, fala que ele foi procurá-lo. Jesus foi aquele que foi procurar Jesus de noite. Por quê? Ele não queria que os outros o vissem. Ele tinha medo dos julgamentos. Ele tinha medo do que iriam falar. Ele tinha medo do que poderia acontecer, das perdas. Se ele ia perder a sua cadeira no conselho, se ele ia perder o prestígio, ele estava com medo. Mas sabe quando ele é liberto do medo? No dia da crucificação. Quando Jesus está sendo crucificado, e ele vê que Jesus venceu o medo da morte. Quando vão embalsamar o corpo de Jesus, ele compra mirra e aloés, e ele gasta toda a fortuna que tinha, porque tinha mais mirra e aloés no corpo de Jesus do que no rei Herodes. Ele gastou muita grana, porque naquele dia, diante da crucificação, ele foi liberto do medo de admitir que era um seguidor de Jesus Cristo. E sabe, hoje, as ovelhas que estão com medo serão libertas, diante da cruz de Cristo. Ele venceu o medo da morte, para te trazer nova vida. Hoje você vai ser liberto das aparências. Você está com medo de confessar
o teu pecado. Você está com medo de dizer: eu fiz isso, a minha vida não vai bem, eu estou andando por caminhos errados. Tem medo de procurar ajuda, de pedir perdão àqueles que você falhou. Com medo do que vai se passar, do que vai acontecer, você está vivendo uma mentira. Mas hoje a cruz de Cristo vai te libertar do medo. Você vai ter coragem de dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. Eu sou aquele jovem, não importa se você é líder, pastor, se você é do cinema, não importa. Eu sou aquele que precisa tirar a roupa, a pompa, o orgulho. Eu sou apenas um pecador. Jesus não tem lugar para o Senhor na minha mesa. Mas sabe qual é a bênção? Para sentar na mesa de Jesus só pode ser assim. Ele disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Quem está doente aqui, levanta a mão. Você pode levantar bem alto. Tem lugar na mesa de Jesus para você. Tem lugar. Para de viver essa mentira. Para de lutar contra esse pecado sozinho. Confessa. Pede perdão. E deixa Deus te curar de uma vez por todas, em nome de Jesus. Eu nunca vou me esquecer de um acampamento que eu fui alguns anos atrás. Foi em Porto Alegre, se chamava Minha Vida Tem Jeito. Eu fui muito impactado. Aquele acampamento, as reuniões, elas aconteciam dentro de um estábulo. Eles tinham tirado as galinhas, graças a Deus, senão ia ser um fervo, né? Imagina no meio do culto e tal. Agora, mas tiraram e um lugar bem simples, chão de terra batida, a gente nos cadeiras de madeira. Mas eu fui muito impactado. Porque quando começou aquele acampamento, primeiro veio o pastor da igreja. E ele começou a pregar. Começou a falar de restauração. De Jacó, quando teve um encontro com Deus. E aí ele começou a falar dos seus pecados. Pastor da igreja. Falou: eu tinha problema com pornografia, casado, pastor. E eu vivia uma aparência, mas eu tive coragem de pedir ajuda, de confessar para minha mulher. E Deus começou a tratar a minha vida. E aí veio um outro irmão, diácono da igreja. E aí ele começou a contar todos os podres dele. E veio o outro, falei: meu Deus, o que acontece nesse lugar? O povo está mal aqui. E eu lá quietinho na minha. De repente vem um pastor, um outro pastor. E aí o negócio ficou feio. Aí esse cara começou a falar: olha, eu tinha um ministério de sucesso, eu viajava para pegar fora e tudo que era lugar, mas eu comecei a ficar muito tempo fora. E eu tinha um amigo. E falei para ele: me ajuda, quando estiver fora, cuida da minha esposa. E ele cuidou bem demais. E aí ele chegou para tratar a esposa, quando descobriu, e aí ele estava com raiva, queria mandar ele embora. Mas aí, quando ele estava assim, Deus falou: ei, quem você pensa que é? Você acha que ela que é a ovelha perdida? Deixa eu mostrar a tua vida. E aí ele começou a contar cada pecado cabeludo, desde os abusos que ele teve na infância, e foi indo. E aí Deus falou para ele: ei! E ele tomou uma decisão, ele perdoou a mulher, ele entendeu que ele precisava de ajuda. E Deus começou a restaurar a vida daquele casal. E aí ele nos levou para uma cruz, tinha uma fogueira. Ele falou: olha, diante da cruz, nós podemos ser libertos dos nossos medos. Você não precisa mais viver por aparência. E naquele dia, diante da cruz, eu entendi. Eu era pastor também. Mas eu era ovelha perdida. E eu confessei os meus pecados. Eu joguei naquela fogueira. E eu falei para todo mundo ouvir. E naquele dia, um renovo de Deus alcançou a minha vida. Tem tantas ovelhas aqui dentro de casa, mas que ainda não foram libertas do medo, e continuam nos mesmos pecados há 15, 20 anos, não muda. Você já parou para pensar por que é sempre o mesmo?
porque você nunca teve coragem de abrir mão das aparências, de confessar, de prestar contas, de deixar ser tratado. Mas hoje vai acontecer um milagre nesse lugar. Deus vai fazer uma faxina, uma limpeza nesse lugar, nas nossas vidas, porque Ele derramou o sangue dEle para nos curar de todo o pecado. E hoje eu vim declarar: você vai ser encontrado e vai receber nova vida em nome de Jesus. Aleluia. Quem quer ser encontrado por Jesus? Eu quero. E aí eu continuei orando: Senhor, é isso? Acabou? Ele falou: não, tem mais. Eu falei: mas Jesus, por que que as ovelhas estão perdidas? E Deus me mostrou mais uma última coisa. Quando eu orava: Senhor, por que que elas estão dentro de casa e estão longe do Senhor? Elas vêm nos cultos, elas estão aqui, mas por quê? E Deus falou para mim: porque elas estão cansadas. E eu comecei a ver essas ovelhinhas cansadas, não conseguiam levantar, sair do lugar. Eu falei: Deus, mas o que que isso significa? E aí Deus falou: lê a história. E eu comecei a ler a história. Deixa eu chamar o Lauro aqui para já vir tocar. Eu comecei a ler a história. E eu achei interessante porque eu comecei a ler a história do filho que estava em casa. E eu não sei se você reparou, mas essa história é interessante porque esse moço, ele está voltando para a casa do campo, diz a Bíblia. E eu achei interessante, ele provavelmente estava trabalhando no campo. E quando ele chega em casa, ele começa a ouvir o som das músicas, das danças. E ele pergunta para o empregado: o que está acontecendo? E o empregado diz: olha, é teu irmão que voltou para casa. Teu pai está fazendo uma festa. Ele fica tão indignado que ele não tem coragem de entrar na festa, ele sai. Mas a Bíblia diz que o pai fica sabendo. E o pai vai atrás dele. Porque o pai vai atrás de toda ovelha que está perdida, não só fora de casa, mas a de dentro. E ele chega e fala: filho, o que aconteceu? Ah, pai, o que ele diz? Eu servi ao Senhor todos esses anos. O que ele está dizendo? Eu trabalhei, eu servi, eu corri, eu trabalhei tanto. E agora você entrega um cordeiro para ele, uma festa para ele. E o pai olha para ele e diz: filho, você não entendeu nada. Tudo que eu tenho é seu. Em outras palavras, o pai estava dizendo: você podia ter a festa a hora que você quisesse. Você que preferiu ficar só trabalhando. E aí veio uma flecha no meu coração. Eu atendo tanto, eu corro tanto, eu faço tanto. Mas às vezes eu estou trabalhando para Ele. Mas eu estou perdendo a festa. Faz tempo que eu não como um cordeiro gordo. E aí, o trabalhar perde o sentido. Porque o trabalho de Deus me afastou de Deus. Você vê como é fácil a gente inverter prioridades. Tem ovelhas perdidas aqui porque se cansaram. Fizeram, corriam, trabalhavam, aconteciam, mas quando pegavam um caderno de oração, passou uma semana. Não tem problema, eu atendi 20, fiz discipulado, eu fui na célula, está tudo bem. Aí elas corriam mais e mais, aí quando pegavam o caderno de oração, agora não era uma semana, era 3. E a gente vai espaçando. E a gente só fica com o trabalho. E a gente perde a comunhão com o Pai. Hoje, você está cansado? Hoje eu vim dizer para você: tem uma festa acontecendo nesse lugar. Jesus, Ele está aqui. O Cordeiro já foi morto na cruz do Calvário. Ele está disponível.
Ele ainda hoje pode lavar pecados e nos levar para perto da comunhão com Deus. Quanto tempo que você está trabalhando no campo? Volta, entra na festa, e você vai ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu queria orar por pessoas aqui, pelas ovelhas perdidas dentro de casa. Mas nós vamos fazer isso de forma diferente. Se Deus falou contigo hoje, você é a ovelhinha perdida, você vai ficar de pé no seu lugar. E daqui a pouco nós vamos cantar uma canção. E a gente vai ouvir a história do Laurinho. Ele era uma ovelha perdida dentro de casa. E o Senhor o encontrou. Se Deus falou contigo, fique de pé no teu lugar agora. Em nome de Jesus, se apresente. Nós vamos cantar um pedaço da música, Laurinho. E depois a gente quer ouvir como Jesus te encontrou. Você estava perdido dentro de casa. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousada amor de Deus. Só consigo tocar e falar. Eu fui uma ovelha perdida há muito tempo. Não bastante tempo para esquecer e nem tão pouco tempo para afetar minha vida agora, mas eu fui uma ovelha perdida. E eu deixei de comer
da mesa do Senhor, eu me afastei dele. E eu achava que trabalhando bastante, achava que sendo um músico de sucesso, um profissional de sucesso, um produtor musical de sucesso, tentando ganhar bastante dinheiro, eu estava fazendo o que era certo. E uma vez eu fui convidado para fazer parte de uma sociedade com a maior produtora de jingles e trilhas do Brasil. Algo que qualquer um sonharia para fazer, para ter na carreira. E o dono dessa produtora de São Paulo entrou no meu estúdio em Curitiba e falou: eu ouvi teu trabalho, vários criativos de várias agências de publicidade falaram de você e eu quero ter você como meu maestro na minha produtora em São Paulo, e eu quero ser teu sócio em todo o sul do Brasil, para a gente atender junto o sul do Brasil. E eu achei que eu tinha ganhado na loteria. Falei, nossa, deserto nunca mais, né? E comecei a trabalhar que nem um louco. Trabalhar. E o tempo com Deus vai ficando de lado. Tempo de qualidade na presença do Senhor, eu fui deixando. Trabalhava, virava a noite trabalhando. Viajava para São Paulo, Curitiba. Trabalhava. Achando que isso ia suprir tudo aquilo que eu queria na minha vida. Todas aquelas emoções que eu tinha de sempre querer ser um publicitário de sucesso ou um produtor musical reconhecido, finalmente tinha chegado na minha vida esse momento. E comecei a comer da mesa deles e não mais da mesa do Senhor. E comecei a entrar no jogo deles. E foi aí que eu me envolvi com droga. Bisneto de pastor, filho de pastor, neto de pastor. Lá todo mundo usava drogas. Eu também comecei a usar. Gostei muito. E comecei a viver uma vida dupla. Eu vinha fazer minha escala aqui na igreja de vez em quando, aos domingos. Mas tinha minha vida lá na minha produtora, ou em São Paulo, ou em Curitiba. E fazia tudo que todo mundo fazia. Vivia uma mentira, uma vida dupla. O único jeito de você ter uma vida em pecado fora da igreja é você ser um mentiroso compulsivo, você ter uma vida dupla. Porque se você for uma pessoa honesta, você não consegue ter uma vida dupla, não tem como. Então eu era um fora da igreja e eu era outro dentro da igreja. E foi um inferno isso. Minha sociedade não deu certo por vários motivos. E eu me afundei cada vez mais no uso de drogas. Dentro da sociedade ainda, não tinha saído. Um dia fui para o hospital, achando que eu ia morrer, que eu não ia sair de lá. Eu estava num quadro de overdose. E fui estabilizado lá pelos médicos. E eles disseram, agora você precisa avisar alguém que você está aqui. E eu peguei meu celular e falei, bom, eu vou ligar para minha mulher e vou falar que eu tive uma crise hipertensiva e que eu vou ficar no hospital até ser medicado, até me sentir melhor, e depois eu vou para casa. Aí o Espírito Santo falou muito alto no meu coração. O Espírito Santo falou como se eu pudesse ouvi-lo fora aqui, falando comigo. Ele falou, Lauro, eu te amo. Chega de tanta mentira. Chega de viver essa vida, você está muito cansado. E eu falei assim, naquela hora eu falei, Deus, eu não aguento mais.
eu não aguento mais ser escravo disso tudo que eu estou vivendo. Por favor, Senhor, me liberta, me tira disso antes que eu morra. Minha família não merece, eu não mereço, ninguém merece isso. Por favor, Senhor, me livra disso. E eu peguei meu telefone e liguei para Jaque, que não sabia o que eu passava isso sozinho há quase 2 anos. Às vezes eu deitava na cama e fingia que estava dormindo, porque não conseguia dormir, estava 2.000 por hora. Fingia que estava dormindo, acordava no outro dia, trabalhar sem dormir. E isso foi um tempo na minha vida. E eu falei para Jaque assim no telefone, algo assim: Jaque, eu estou no hospital. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: foi cocaína. E não lembro se eu falei mais alguma coisa. E ela falou: eu estou indo para aí. Pegou e foi para o hospital. Só que no tempo que ela vinha para o hospital, que ela estava saindo de casa para ir para o hospital, eu ali chorando na presença do Senhor, falando: Senhor, eu não quero mais isso, me ajuda. E eu quero viver a verdade, eu não quero mais viver essa mentira. Deus me curou completamente de todo o quadro que eu estava ali, de praticamente uma overdose, que não era uma overdose que eu estivesse desmaiado, mas eu estava muito mal. Deus me curou, fiquei completamente bom naquele momento. Todo efeito passou de toda a droga e tudo. Eu fiquei totalmente lúcido, totalmente bom naquele momento. Quando ela chegou ali, e foi uma das situações mais humilhantes que eu passei na minha vida. Eu lembro até hoje a cara da médica que me atendeu me olhando. Você nunca viu uma cara daquela, cara? É muito ruim. No outro dia, o pastor Paulo Davi apareceu lá na minha casa. Eu tinha que tocar no culto domingo de manhã e eu não vim. Não tinha condições, eu estava de cama, arrebentado ainda. Estava assim, tipo, bem prostrado. O pastor Paulo saiu do culto, foi direto lá em casa. Ele chegou lá e falou: olha, o Espírito Santo me mandou aqui. Eu quero saber o que está acontecendo. A Jaque pegou as crianças, saiu, e eu fiquei lá com o pastor Paulo Davi e falei tudo para ele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo na minha vida nos últimos anos. E sabe o que ele fez? Ele me pôs para mais perto dele ainda do que eu já estava. E disse: eu vou caminhar com você, eu vou cuidar de você. Você vai sair dessa. E graças a Deus eu saí dessa. Deus restaurou minha saúde, restaurou minha vida, meu casamento, meu trabalho. Deus tem restaurado tudo na minha vida. Só que eu voltei mais ou menos como o filho pródigo volta. Sabe, eu vou voltar para o meu pai e vou pedir para ele, para que ele me aceite como servo dele. Porque eu fiz tanta coisa errada. Eu me afastei tanto de Deus, mesmo conhecendo os princípios, mesmo frequentando uma igreja, que eu achava que Deus não podia fazer mais nada na minha vida. Eu achava que eu ia esquentar o banco aí o resto da vida, que aquele ministério, aquele chamado que eu tinha desde adolescente, nunca mais ia se cumprir. Eu fui muito longe no pecado, eu me afundei demais no pecado. E um dia entra o pastor Michel lá em casa. O pastor Michel me ligou e falou: Laurinho, eu queria conversar com você. Posso ir na sua casa? Daí eu falei: pode, claro, né, pastor? Eu nem tinha relacionamento com o pastor Michel. E eu pensei: o pastor Michel deve estar querendo produzir alguma música, algum disco, deve estar precisando da minha ajuda para alguma coisa, sonorizar um vídeo, eu não sei. E ele foi lá e falou assim: eu queria convidar você para trabalhar com música na juventude, para ser meu líder de música na juventude. E eu olhei para ele e falei: pastor, eu vou orar.
Mas eu quero te dizer que eu nunca imaginei que Deus fosse me dar uma chance de novo. Eu fiz muita coisa errada. Eu perdi, deixei passar. Não tem mais como voltar tudo isso. Eu não tenho mais como voltar aos meus 20 anos de idade. E eu não tenho mais como restaurar isso na minha vida. Eu perdi a minha vez. E aqui estou eu, gente, restaurado, para a honra e glória do Senhor, lutando com áreas na minha vida ainda, como todos vocês. Mas eu fui aquela ovelhinha que quase caiu do penhasco lá. Eu quero te dizer uma coisa: você pode estar lambuzado no pecado, você pode estar se deliciando no pecado, você pode estar pecando bem consciente, mas quero dizer uma coisa: Deus não desiste de você. Eu estava chapado de droga lá naquele hospital, e o Espírito Santo estava falando comigo. É isso. Amém. Salve de palmas. E sabe, foi muito interessante. O Laurinho está aqui hoje não porque eu quis, foi porque Deus quis. Eu estava um dia, ele foi tocar teclado para o Celebrai. Ele tocava o teclado para o coro, e eu estava ali. A Thalita tinha saído do ministério de louvor. De repente o Espírito Santo de Deus fala para mim: está ali o líder de louvor que eu escolhi para você. Eu falei: Deus, mas eu nem conheço, irmão. Mas eu conheço, é ele. Eu falei: Deus, que negócio estranho. Aí eu fui procurar saber quem era o Laurinho. E aí eu fiz essa visita. E ele me contou, ele falou: pastor, eu preciso te contar uma história, eu preciso saber o que aconteceu na minha vida. Eu falei, depois que ele contou, eu falei: eu tenho certeza que é você. Você sabe de onde Deus te tirou. Eu tenho certeza que esse ministério vai ser para o louvor da honra e glória de Jesus. Hoje eu queria orar por ovelhas. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei o que aconteceu com você. Eu quero dizer que Deus te escolheu. Mas eu estou dentro de casa, não importa, você está dentro, está fora, você está aqui hoje, eu quero orar. E se você quer se reencontrar com o Pai, você quer a presença de Deus, quer ser reencontrado por Ele, sai do teu lugar agora, vem para cá, eu quero orar por você. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Tem muita gente aqui, Deus me mostrou. Pode vir. Pode vir, em nome de Jesus. Pede licença e vem. Tempo novo. Ele te encontrou de novo. Deus é bom demais. O pastor, é você. E deixa eu dizer uma coisa: tem gente aqui que Deus vai levantar para liderar, para pastorear. E hoje o Senhor está começando uma obra de cura e restauração na tua vida. Vem, se Deus falou, não resiste o Espírito Santo de Deus, vem agora. Essa é uma noite de cura nesse lugar, de renovo do alto, de transformação de Deus. Aleluia. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Aonde você está, e começa a confessar para o Senhor. O que te afastou, o que te levou para longe. O que aconteceu? Quais foram os apetites que você não saciou na mesa do Pai? O que roubou o teu coração? Mas hoje o sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado, Ele vai lavar nosso coração. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia.
Quero orar por você agora. Pai querido, estão aqui esses irmãos, Pai. Eu não sei o que eles fizeram e pouco me importa. O Senhor sabe, o Senhor os conhece. E o Senhor os trouxe hoje aqui. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser fartos, encontrar pão na tua mesa. E que hoje, Pai, tudo que o inimigo semeou para os aprisionar, caia por terra na vida deles em nome de Jesus. E que venha um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de alegria, um tempo de festa na tua presença. Que os dons do teu Espírito fluam em nosso meio, porque aqui nesse lugar, Deus, existe gente quebrantada, contrita, ovelhas perdidas, que estão cansadas, Pai, de correr atrás do vento, e querem participar da tua festa, da tua comunhão, da tua alegria. Vem, Espírito de Deus, nos renova nessa noite, nos renova nessa noite, traz cura, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica onde você está. Nós vamos cantar essa canção de novo. Eu quero pedir que alguns irmãos que estão aqui venham abraçar esses irmãos que estão aqui. Eu sei que há muita gente, mas vem para cá, tem um irmão teu, um amigo teu, abraça. Você vai orar por ele. Nós vamos cantar essa canção junto e dizer: Deus, obrigado, o Senhor foi me buscar, o Senhor foi atrás de mim. E eu tenho certeza que uma alegria vai ser gerada nesse lugar. Vamos cantar. Fique de pé, você que está sentado. Declare isso ao Senhor. Vem aqui, abraça quem está perto de você. Tem um irmão teu, alguém que você conhece. Vai lá, dá um abraço nele. Diz: ô cara, que bom que você está aqui. Que bom que você voltou. Vem, abraça em nome de Jesus. De eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim encontrar. Não posso pará-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
muralhas pra me encontrar. Aleluia. Ele derruba as muralhas, Derruba destrói as mentiras, destrói as mentiras. Ele vai atrás de nós. Pra me encontrar. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia. Destrói muralhas, Destrói as mentiras. tiras pra me encontrar. Ele te ama. Traz luz para Ele te ama. Ele me ama. Ele foi atrás de você. derruba muralhas, Aleluia. destrói as mentiras. Ele foi até a cruz. Senhor, derruba as muralhas, Lord. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declara. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. As tendas, você é uma bênção. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus. Meu sentimento é que hoje Deus quebrou algo no nosso meio, como se tivesse uma trava impedindo Deus de liberar favor. E hoje o Espírito Santo de Deus vai começar a liberar favor, curas, milagres. O sobrenatural de Deus vai ser liberado sobre esse lugar.
quando não tem ego inflamado, quando só tem ovelha que sabe que foi resgatada, o Espírito pode liberar favor e graça, porque o ambiente do quebrantamento, ele traz o sobrenatural de Deus. E vai começar a acontecer coisas tremendas no nosso meio. A gente vai começar a ter sonhos, vai começar a profetizar, vai ter revelação, curas sobrenaturais, porque hoje Deus quebrou uma barreira, e um tempo novo de Deus vai começar nesse lugar e na sua vida, na sua casa, que estava emperrado, Deus liberou hoje em nome de Jesus. Quantos creem assim? Eu sempre peço para dar a mão, mas hoje eu quero que você estenda as mãos. Levanta a mão assim, isso. Eu quero que você ore pedindo: Deus, tudo que está emperrado, se tem algo que o Senhor ainda quer liberar na minha vida, quero pedir que agora o teu fluir, a tua presença, seja como fontes de água viva dentro de mim. Pai, eu quero colocar agora a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Eles estão de mãos erguidas, e eu creio que algo no mundo espiritual hoje aconteceu. O Senhor quebrou algo, uma barreira que nos impedia de vivermos coisas novas. O pecado está sendo limpado, tirado. Nós não queremos mais as gotas, queremos mergulhar no oceano do Teu Espírito. E eu quero pedir agora: libera favor neste lugar, libera graça, provisão do alto sobre a vida dos meus irmãos, que eles sejam revestidos de poder. Que o Senhor agora com o Teu óleo os unja, Pai, e que o Teu fluir, os dons do Teu Espírito, a Tua presença, os Teus milagres, o Teu sobrenatural seja liberado nesse ambiente de quebrantamento. Tira o orgulho, Pai, quebra os nossos corações, nos humilha, Pai, para que possamos ver a Tua glória. Libera favor e graça, que a palavra que ouvimos hoje, ela frutifique nos nossos corações, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito alcancem cada um de nós aqui presente e o Teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deixa eu te falar, semana que vem Deus vai trazer cura aqui nesse lugar. Pessoas vão voltar para casa semana que vem, e eu quero te desafiar em nome de Jesus. A gente está orando, a igreja está orando, e eu creio que quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem, amém? Eu quero que você pegue uma ovelhinha perdida aí debaixo do braço e traga ela para cá. Pode trazer, nem que seja arrastada. A gente vai encher esse lugar aqui, e a gente vai ver o sobrenatural de Deus fluindo no nosso meio. Queridos, eu creio que o que a gente precisa para ver esse lugar cheio não é uma estrutura maravilhosa, nada disso. É o povo de Deus quebrantado. Se quebranta, traz o povo, e se Deus derramar a presença dEle no nosso meio, ela vai ser irresistível. Quantos creem assim? Pessoas vão ser libertas, saradas, curadas.